Steins Gate, uma visual novel que vai contar a história de um I am mad scientist. It's so cool. Son of a bitch. que constrói sem querer uma máquina do tempo com um micro-ondas, um Nokia tijolão e uma banana. E eu sei que com apenas essas informações você deve estar achando essa VN incrível. E pode ter certeza que é mesmo. Porém, tem seus lados ruins. Mas vamos começar do começo, sem pressa. Rentaro Okabe, um cientista louco, que na verdade é só um adolescente que faz engenhocas com seus amigos. Esses sendo Mayuri, que faz cosplays e é muito fofinha. Sério, olha ela lançando seu bordão. Daru, que é um puta estereótipo de nerd otaku, e esses são os primeiros Lambemans que sem querer fizeram uma máquina do tempo. Mas a primeira versão dessa máquina do tempo, mais conhecida como telefone micro-ondas, nome sujeito a mudanças, só enviava e-mail pro passado. E eles enviaram vários e-mails que realmente mudaram o futuro. Uma delas é da Feres Nhanhan. Sim, Nhanhan é de gato, e eu estou morrendo por dentro por ter que falar isso. Não se sabe no começo da VN que mensagem ela mandou pro passado, mas a metade da cidade do Ocarina deixou de ser otaku. Outro e-mail foi relacionado ao Lukaku, esse que no caso queria se tornar uma mulher. Então vocês me perguntam, como caralhos você muda de sexualidade através do tempo? E eu te respondo, com base em uma teoria de que se a grávida comer muitas frutas, a criança vai nascer uma mulher. E sim, eu nunca ouvi falar dessa teoria, por isso meu espanto. Mas o nosso grandioso Meide cientista, Yukyoma, essa é uma segunda personalidade do Ocarina, que ele é o cientista louco que quer dominar o mundo. E o grande Yukyoma não quer parar apenas em mandar e-mails para o passado, ele quer ir pro passado. E pra ajudar nisso, entra em cena Kurisuma Kize, uma garota de 18 anos que é um gênio. Entenderam o que eu falei? Ela é uma garota de 18 anos que é um gênio. Por que eu estou dando tanta ênfase nisso? Simples, porque no começo da VN ele fica toda hora se repetindo isso, que ela é uma garota de 18 anos que é gênia. Eu já entendi, Visual Novel, já entendi que ela é uma pessoa gênia. Não precisa jogar na minha cara que eu tenho 18 anos e não sei matemática básica. Mas bem, ela vai ajudar o Ocarina a evoluir o telefone micro-ondas, nome sujeito a mudanças. Mas antes de prosseguir com a história, eu queria apresentar alguns personagens que eu ainda não apresentei. Suzuha Amane, uma menina bastante misteriosa, porém bem divertida, que começa trabalhando numa loja de televisões que fica bem embaixo do laboratório do Ocarina. Yugo Tenoji, o próprio dono da loja de televisões. Ele é bem parrudo, porém é bem fofinho com a sua filha. Moeka, uma mulher extremamente calada que só consegue falar através do celular. Ela também tá atrás de um computador extremamente específico. O Ocarina teve esse computador por um tempo, porém ele perdeu depois de mandar alguns e-mails pro passado. Mas relaxa que isso não deve dar em nada, né? E a minha primeira crítica a essa visual novel são as primeiras 20 horas, que são bem chatinhas. Eu sei que visuais novels normalmente tem uma narrativa bastante lenta, mas aqui é lento e chato. Precisa ter que construir uma tensão bem feita até chegar no clímax, com o Ocarina recebendo e-mails estranhos de desconhecidos. Mas essa não é a maior parte é o Daru fazendo piada de assédio sexual. Mas até aí tudo bem, até porque é só o começo. E depois das 20 horas é só pedrada. E agora eu quero falar sobre um dos melhores momentos dessa VN, que é o final do episódio 5. A máquina do tempo finalmente ficou pronta. Graças a Makise, agora o telefone micro-ondas, nome sujeito a mudanças, é capaz de mandar memórias pro passado. Então todos os Lambemans decidem festejar para comemorar a conquista. E quando aparenta estar tudo bem, aparece uma notícia que estão fechando a cidade por suspeita de ataque. Várias coisas começam a martelar na cabeça do Ocarina. As supostas ameaças que ele recebia, as palavras da Makise, nós podemos ter criado um monstro aqui. E um sentimento horrível preso na garganta de que talvez fôssemos longe demais. Mexemos no que não devíamos. Todas essas agonias se acumulam até que a porta é aberta. Vários homens entram armados, entre eles uma pessoa bastante conhecida. Moeka, a Lamberman número 5. Ela quer a máquina do tempo e todo mundo que ajudou a construir ela. Porra, quem diria que falar pra uma quase desconhecida que você tá fazendo uma máquina do tempo ocasionaria em merdas tão grandes. E depois de um momento de desespero, acontece o bagulho mais chocante desse episódio. Moeka lançando um headshot na Mayuri. Nesse momento o desespero já toma conta do Ocarina, mas de repente, surgindo do além, a nossa heroína. Suzuha aparece deitando todos os caras na porrada e indo frente a frente contra a Moeka. E enquanto ela faz essa pose fodástica, ela fala pro Ocarina que um dos requisitos para ligar a máquina do tempo está ativada. E sem nem ter testado antes, com risco de fritar o cérebro, ele usa a máquina do tempo e deixa bem claro que vai fazer de tudo para salvar Mayuri. Assim finalizando esse maravilhoso episódio com chave de ouro. Esse final de episódio me fez prender de vez em
Stan's Gate e só me fazer soltar quando eu realmente zerasse. Todo esse acontecimento é resultado das decisões ruins que o Ocarina tomou, e consertá-los não vai ser nem um pouco fácil. Não importa o quanto o Ocarina tente, ele não consegue salvar a Mayuri. Ela tá destinada a morrer naquele dia. E o motivo não é tão simples, mas eu vou tentar explicar aqui. Digamos que o tempo são várias linhas entrelaçadas uma na outra, e você não pode simplesmente mudar o que aconteceu na linha em que você está, só em um momento específico, assim fazendo você ir para outra linha. E foi o que o Ocarina sem querer fez, mandando mensagens pro passado, assim fazendo ele ir para essa linha do tempo onde a Mayuri morre. E quem nos conta tudo isso é nossa viajante do tempo, Suzuha. E o mais foda é que a Visual Novel deixa vários pontos que sugerem que ela é uma viajante no tempo. Bem sutis, porém bem perceptíveis. E a missão da Suzuha é ir pros anos 70, pegar aquele computador e entregar pro Ocarina, assim impedindo a CERN de dominar o mundo. A CERN, no tempo atual de Stan's Gate, só parece ser uma empresa medíocre, mas embaixo dos panos ela tá estudando sobre viagem no tempo. E o que ajudou a CERN a dominar o tempo e o mundo foi o Ocarina mandando suas mensagens pro passado. Com isso, elas conseguiram localizar o telefone micro-ondas, nome sujeito a mudanças, assim fazendo eles completarem a máquina do tempo que eles estavam trabalhando há anos. E o que eles fizeram com tanto poder em mão foi fazer o mundo se tornar uma utopia. Um mundo perfeito, sem guerras, sem brigas, sem nada. Porém, sem o livre-arbítrio, as pessoas não vivem de verdade. Aliás, um fato interessante, vocês conhecem sobre o bug do milênio? Foi algo que aconteceu na virada de 2000. A maioria dos cidadãos achava que o sistema de computadores iria falhar, porque não iriam reconhecer o ano 2000, e causaria vários problemas em transportes, energias, bancos. Obviamente isso não aconteceu, mas aconteceu no universo de Stan's Gate. Porém, a CERN impediu. E esse detalhe eu achei muito foda. Utilizar algo da vida real que o pessoal realmente achava que iria acontecer e fazer com que não aconteça porque foi a CERN que impediu é muito foda. Traz muito aquela aura de teoria da conspiração que eu gosto bastante. Uma promessa pra mim mesmo. Nunca mais comer torresmo. Agora voltando de novo pra Suzuha, existe um motivo pra ela não ter ido direto pros anos 70. Ela é filha do cara que criou a máquina do tempo que ela tá utilizando. Esse pai dela fazia parte da revolução contra a CERN e por isso foi morto. E pra cumprir a missão do pai dela, ela quer voltar no tempo, pegar esse computador e entregar pro Ocarina. Mas ela parou no ano de 2010 porque ela queria encontrar o pai dela, que infelizmente ou felizmente pra ela é o Daru. E assim, eu quero falar que o Daru é um personagem muito mal aproveitado, pelo menos nesse primeiro Stan's Gate. Ele na maioria da visual novel só se resume a piada de sexo. Eu quero sexo! Uou! Ele é um puto estereótipo de gordo nerd otaku. Até na cena que a Suzuha descobre que ele é o pai dela, é um momento muito bonito, mas é cortado porque ele pergunta qual é o tamanho dos seios da futura esposa dele. Mas bem, pelo menos é um momento bastante especial para Suzuha. Ela teve bons amigos e reencontrou o pai dela nesse meio tempo em que o Daru estava consertando a máquina do tempo dela. E eu estou dando ênfase nisso porque a máquina do tempo dela tá incompleta. Ela só consegue viajar pro passado. E é isso que ela faz numa despedida que é bastante emocionante. Enquanto os Lambemans aguardam o retorno dela, o nosso papai preferido aparece, nos entregando uma carta. A carta é da Suzuha e o conteúdo dela é no mínimo desesperador. Ela até que conseguiu pros anos 70, só que sem memória. A memória só voltou depois de 10 anos. Na carta, ela implora pro Ocarina voltar no tempo para fazer ela voltar no tempo, antes da chuva cair e assim destruir a máquina do tempo dela. Na carta, dá pra sentir a dor dela por não ter conseguido cumprir a sua missão. Conversando com o Tenoji, a gente descobre que a dor foi tão grande que ela não aguentou e se matou. A carta dela é facilmente um dos momentos mais tristes dessa visual novel. Você consegue sentir a dor, a angústia dela. A dubladora mandou muito bem aqui. E agora, como jogador, você tem a escolha de fazer um dos primeiros finais dessa visual novel. E eu confesso que eu fico um pouco alterado por isso ser um final, mas a gente já vai chegar lá. Bem, pra fazê-lo é bem simples. A Suzuha pede pro Ocarina voltar no tempo. E detalhe que o Ocarina só consegue mandar as memórias dele 2 dias no passado. Então não daria pra recriar as memórias boas que a Suzuha fez, porque se impedíssemos ela de voltar no tempo há 2 dias atrás, a máquina do tempo dela pegaria a chuva e pararia de funcionar. Então certo nessa situação seria mandar um e-mail pra
para impedir o primeiro e-mail. Mas como eu quero falar do final dela, não mudamos o e-mail e voltamos 2 dias no passado. Viver nesse loop infinito de 2 dias que ele mesmo criou. É o preço que ele tem que pagar por não querer sacrificar nada. Os primeiros dias são até que de boa, o Karin consegue repeti-los com facilidade. Mas depois de, sei lá, umas 100 voltas no tempo, o Karin começa a ficar insano. E se eu empurrasse o Daru para aquele caminhão, será que ele morreria? A Suzuha tem um corpo incrível. E se eu abusasse dela? Não faz diferença. Eu vou voltar no tempo mesmo. Então a Suzuha chega para confrontar o Okarin depois de ver aquele olhar dele sem vida, vivendo apenas no modo automático, igual o pessoal da época dela. E então o Okarin manda todo o contexto para ela. Obviamente ela fica chocada por saber que falhou na sua missão, mas depois ela manda essa proposta pro Okarin, que eles dois viajem pros anos 70 juntos. Porque diferente dos outros Lumbermans, o Okarin tem 100% da memória dele do futuro, depois de viajar pro passado. Os outros até têm, só que são muito vagas, diferente do Okarin que é 100%. E a Suzuha ainda lança essa frase que toca no fundo do meu coração. Então venha comigo. Me salve! Na moral, eu amo esses dois como casal, eles têm uma química incrível. E o Okarin vai sem nem pensar 2 vezes. Ele não faz a menor ideia do que vai ter no passado, mas ele tá feliz de não saber. E assim finalizamos o final da Suzuha. E agora vamos falar do elefante na sala. Um final. Sério. Você acha que isso é o suficiente pra me satisfazer? Um dos maiores motivos de eu amar visuais novas é por causa das rotas. E não é porque eu vou pegar geral, se bem que isso também é uma ótima coisa, mas sim porque são histórias além da história original. Pô, imagina que foda seria o Karin e a Suzuha juntos nos anos 70, fazendo de tudo pra conseguir o computador. Mas infelizmente Steins Gate se limita a finais. Mas paciência, porque ainda temos muitos finais pela frente. Então mandamos um e-mail pra impedir o primeiro e voltamos 2 dias no passado. E a próxima a ter o e-mail apagado é ela. Férias Nhanhã. Meu Deus, eu odeio pronunciar isso. E meu amigo, o começo do arco dela é muito chato. O Okarin tem que ajudar ela a ganhar uma competição que é tipo um truco otaku. Contra esse mano aqui, que é igualzinho o cara do Levei Vantagem. Depois da Férias ganhar com muita dificuldade e um pouco de ajuda do Okarin, porque esses caras estavam jogando sujo, eles são perseguidos por esse mano, porque ele não aceitou a perda, até serem encurralados e o Okarin apanhar pra porra. E quem chega pro socorro deles é o pai da Férias. E também nos é revelada a verdade brutal, que o e-mail que a Férias mandou pro passado impediu a morte do pai dela. E a Férias e o Okarin tem uma conversa entre eles que eu amo bastante. Ambos tiram a máscara para ter uma conversa verdadeira. O grande Hulk, Yoma e a Férias de Nyanhã ficam de lado. Gosto como ela pede pro Okarin chamar ela pelo nome verdadeiro. Mostra de um jeito muito bom que ela quer desabafar de uma forma sincera. Ela sabe que esse tempo é tipo um sonho que infelizmente tem que acabar. E aqui novamente nos é dada a escolha. Como eu quero falar sobre o final dela, serei egoísta novamente e tentarei salvar todo mundo. Uma trocada de e-mail aqui, uma pulada de tempo ali e pronto, todo mundo salvo. Porém, obviamente, as coisas não acabariam tão felizes assim. Todo mundo tá de boa, mas a mudança foi tão grande no tempo que a Mayuri não é mais amiga de infância do Okarin, eles nem chegaram a se conhecer. O Daru a mesma coisa, assim fazendo a máquina do tempo nem sequer ser criada. E o Okarin ainda tá namorando a Férias. E ele até que aceita viver nessa nova linha do tempo, obviamente com muita dor no coração. Férias fica um pouco triste porque o Okarin esqueceu de toda a história deles juntos, mas o Okarin está disposto a começar a viver essa nova vida. Eu até que gosto desse final. Ele tem um gostinho de solidão, com uma mistura de recomeço. Como eu já disse outra vez, seria muito foda uma rota completa. Mostrar o Okarin se adaptando a esse mundo até ele aceitar ele por completo seria massa demais. Mas o pouco que foi mostrado também é bem bom. Agora bora matar o pai da Férias. Depois de fazer o que precisa ser feito, o Okarin volta no tempo. Nessa volta ele aparece frente a frente a Ares e abraça ela. Todos podem esquecer do que ele tá fazendo, mas ele não. Ele vai ter que suportar os fardos do sacrifício que ele tá fazendo em prol de salvar quem ele ama. E mesmo depois de mudar esses e-mails, o Okarin ainda não tem um computador. Então o próximo é o Lukaku. Mas o Lukaku não é besta nem nada, ele lança logo a pedrada. Namora comigo por alguns dias, aí eu te deixo mudar o e-mail. Eu faria esse acordo. Caralho, o homem jogador nato. Depois de pensar um pouco, porque a heterossexualidade dele fica pitando, ele aceita. E eles namoram por alguns dias, mas no último dia o Okarin proporciona o pior encontro da face da Terra pro Lukaku. O Okarin, como se importa com os sentimentos do Lukaku, volta no tempo pra resolver isso. Eles têm uma relação bastante legal, que é de mestre e aprendiz. Se isso pareceu meio gay pra vocês, eu concordo, eu também achei meio gay. Mas é muito bonitinho. E um dos momentos mais especiais entre eles é quando o grande Hulk Yoma treina o Lukaku. Pensando nisso, o Okarin bota seu grande
grande aprendiz para treinar no seu encontro. E ele gosta bastante. Quando chega o momento de mudar o e-mail que foi mandado pro passado, acontece o que é pra mim a segunda melhor declaração dessa VN. Lukaku abraça o Okarin e desabafa tudo com ele. Ele tem memórias da outra linha do tempo, aonde ele suprimiu os sentimentos que ele tinha pelo Okarin. Infelizmente o Lukaku não tem chance por ser homem, e o Okarin heterossexual. E aqui temos mais uma escolha. E como o Okarin não aguenta mais, vamos apenas aceitar. O Okarin não suporta mais pisar no sonho das pessoas. Ele fica perto da Mayuri até o momento chegar. E o inevitável acontece. Ela morre. O Okarin fica extremamente mal por alguns dias. Então a Kiriusu vai até ele para conversar com ele. E eu amo essa interação entre eles. Ela não julga ele, porque não poderia nem pensar pelo que ele passou. Mas ela faz ele lembrar que ele não é o único que tá sofrendo. Com isso, o Okarin vai direto falar com o Lukaku, que também tá sofrendo muito porque ele era muito amigo da Mayuri. Com isso, os dois vão tentar suportar esse fardo juntos. Mas antes de acabar, o Lukaku pede para voltar no tempo para realizar um dos sonhos da Mayuri, que era ver ele vestindo um cosplay que ela fez, rendendo essa foto que quase me fez chorar, assim finalizando o final do Lukaku. E assim, eu achei a proposta desse final muito interessante, porém infelizmente mal executada. O Okarin desiste um pouco fácil demais de salvar a Mayuri, tipo, sem querer desmerecer os sentimentos do Lukaku, mas ele já destruiu coisas que vão muito além de sentimentos românticos. Tá que dessa vez a Suzuha não se autodesviveu e só morreu de doença mesmo, mas como é dito pelo nosso papai preferido, no enterro dela não teve ninguém, ela não teve amigos, a vida dela foi solitária. E a Feris nem se fala, nasceu sem um pai. E quando a gente vai ver o lance do Lukaku, fica meio desbalanceado. Isso destruiu completamente a vontade do Okarin de lutar pela Mayuri e não me desce muito. E ainda quando acaba os pós-créditos aparece essa imagem. Assim, eu amo esses dois como um casal, mas não desenvolveu o suficiente o relacionamento deles pra eu querer ver isso. Tem aqueles animes de 12 episódios com um romance muito pica, aí no final, no pós-créditos do último episódio, você vê o casal lá, um pouco mais velhos e com um filho. Aqui eles tacaram foda-se, pularam o meio e foram direto pro final. E também, eu gosto desse final, porém eu acho ele mal executado bastante em algumas partes. Se fosse uma rota completa, eu tenho certeza que a história seria 1000 vezes melhor. Então vamos voltar pra desgraça. Mas antes de mandar o e-mail que vai mudar a sexualidade do Lukaku, ele manda o último Eu Te Amo pro Okarin. Eu só queria mencionar isso porque esse último Eu Te Amo parte o coração demais. E mesmo acabando com todos esses sonhos, ainda não temos aquele maldito computador. E pra piorar, um dos últimos e-mails é de uma velha conhecida, Moeka. O Okarin vai até a casa dela só pra descobrir que ela se autodesviveu. Então o Okarin volta no tempo, não pra salvar ela, mas sim pra mudar o e-mail dela. Voltando no tempo e indo pra casa dela, ele vê ela lá no chão completamente destruída mentalmente. E o negócio é o seguinte, a Moeka aparentemente sofria de uma depressão severa. Era tão forte que ela já tinha tentado contra a própria vida. E a CERN olhou pra isso e pensou que daria um ótimo peão descartável. Então um dos agentes da CERN entrou em contato com ela. O plano era virar o melhor amigo virtual dela, pra assim ela ter uma dependência emocional muito grande dessa pessoa, que na verdade é um agente da CERN. E realmente dá certo, tanto que na primeira aparição dela, ela tá procurando loucamente por aquele computador, que foi esse agente da CERN que pediu. E só agora eu percebi que eu não falei muito sobre a andada desse computador pelo tempo. Então vou dar uma bela resumida aqui. Suzuha volta no tempo, consegue o computador, entrega pra um templo, que aliás é comandado pelo pai do Lukaku. Ela dá todas as características do Okarin e pede pra entregar pra ele. Uns anos se passam e o Okarin realmente vai lá pegar o computador. E nesse momento da história, o Okarin ainda tava mandando uns e-mails pro passado. E a Moeka, vendo que não conseguiria pegar o computador do Okarin de um jeito fácil, decide se voluntariar pra mandar um e-mail pro passado, pra mudar o passado, com a desculpa de que queria trocar de celular. E como ela era uma lambeman, o Okarin falou, por que não? Ela mandou um e-mail pro passado, dizendo pra ela roubar o computador que tá no templo. Ah, figurante, então só era mudar o e-mail da Moeka. Na real, não. Todos os e-mails influenciavam de algum jeito o desaparecimento do computador. Eu só não mencionei detalhadamente porque eu sou um preguiçoso do caralho. E depois que eles conseguiram o computador da Moeka, o agente cortou completamente a ligação com ela. Por isso ela tá nesse estado deplorável. O Okarin até rouba o celular dela pra enviar um e-mail pra ela no passado pra que ela não roube o computador. Mas não dá certo porque ela não acredita no e-mail. Então o Okarin tem a ideia de mandar um e-mail pra Moeka pro passado através do celular da pessoa que ela mais confia, que no caso é o agente. Ela concorda em ajudar o Okarin a procurar essa pessoa porque querendo ou não ela também quer conhecer ele. Ela nem sequer saber o sexo dessa pessoa. E depois de pesquisarem um pouco, eles chegam no Tenoji. あなたは何者だ？運び屋か？それともラウンダーか？おめえは裏切ったのか？
M4。 Cara, essa cena é incrível. A mudança de personalidade dele brusca é incrivelmente chocante. Tá que ele é bastante figurante na obra, mas mesmo assim é bastante inesperado. Eu amo ser pegado de surpresa assim. Dificilmente uma obra que eu consumo faz isso. E o que vem a seguir também é muito bom. Ele aparenta ameaçar todo mundo com uma arma, mas no final ele só aponta pra si mesmo. Peões, após serem usados pela Cern, são descartados. E ele não pode deixar que também venham atrás da filha dele. E antes do fim, ele se desculpa com a Suzuha por ter escolhido esse caminho. Caso tenham dúvidas, a Suzuha ajudou ele bastante nessa linha do tempo. E só pra dizer que essa cena não é perfeita de linda, o efeito sonoro da bala sendo disparada é uma merda e o PNG do Tennoji caindo me deu leves gargalhadas. Depois desse acontecimento, a Moeka e o Okarin voltam pra casa da Moeka, com o celular do Tennoji prontos pra mandar um e-mail, até que do nada aparece a filha dele e mete a facadona na Moeka. Ó a faca! Pronto. E vai embora depois. Eu gosto como a Okarin se preocupa com ela meio relutante. Ela até pode ter matado a Mayuri em outra linha do tempo, e até confirmou que teria feito se fosse mandada pelo Tennoji. Mas o Okarin, com a pequena convivência que ele teve com ela, percebeu que ela só é mais uma vítima da Cern. Ela até pede perdão pelos atos que ela nem cometeu nessa linha temporal, e o Okarin perdoa ela. Eu acho muito foda esse momento de perdão. Na VN inteira, o Okarin sente ódio tremendo pela Moeka. Então ele perdoa ela depois de perceber que ela também é uma vítima. É bem emocionante. Eu sinto que a Moeka era pra ter o final, só que querendo ou não, seria bem forçado. Já foi difícil perdoar, imagina alguma coisa além disso. Então bem, agora o jogador tem duas escolhas: enviar logo um e-mail pelo celular do Tennoji, ou ir atrás da filha do Tennoji, né? Todo dia que uma criança enfia a faca em alguém. Indo atrás dela, a gente descobre que ela não é bem dessa época. Ela veio de 15 anos do futuro só pra matar a Moeka. Lembrando que a máquina do tempo só manda as memórias 2 dias pro passado. Então sabe, sei lá, quantas vezes ela teve que voltar pra chegar nesse ponto do tempo. Tudo isso porque ela culpa o Okarin e a Moeka pela morte do pai dela. Ela já matou o Okarin no futuro brutalmente, e ela viajou no tempo muitas vezes só pra matar a Moeka. Lembrando, se uma pessoa está destinada a morrer em uma linha temporal, não tem nada que impeça ela de morrer. É por isso que ela também não mata o Okarin. Não é porque ela não quer, é porque o Okarin não tá destinado a morrer nesse dia. O Okarin nem se preocupa com a sua futura morte, ele se preocupa com essa garota. O que vai sobrar pra ela depois dessa vingança sem sentido? Nem foi o Okarin e a Moeka que mataram o pai dela. Ela meio que fica calada e vai embora. Uma antiga dúvida vira confirmação. Sim, o Okarin criou um monstro. Nada veio de bom nessa máquina do tempo, mas ainda tem como consertar as coisas. Porque após voltar no tempo, o Okarin finalmente tem a desgraça desse computador de novo. É muito orgulho, muita felicidade. Agora ele finalmente poderia hackear os lugares mais profundos da Cern e assim apagar o primeiro e-mail que ele enviou pro passado. Assim, finalmente se livrando dessa linha temporal onde a Mayuri morre e a Cern domina o mundo. Então vou falar aqui um pouco sobre esse primeiro e-mail, já que eu ainda não mencionei sobre ele. Bem lá no começo da VN, o Okarin vai pra uma palestra sobre viagem no tempo. Não tem quase ninguém, esse cara aqui que tá falando. Aliás, essa é a primeira vez que o Okarin encontra a Kiryusu. Ela vem com os papos estranhos, que eles já se encontraram e ele tava meio ofegante. Papinho torto, é a primeira vez que eles se encontram. Depois de uma conversinha, eles se despedem. Aí, passando o tempo, um grito enorme ecoa pelo local inteiro. O Okarin vai correndo até onde o grito tá e ele encontra o corpo da Kiryusu. Ele sai correndo desesperado de lá e manda uma mensagem pro Daru, no momento em que ele tá testando o telefone micro-ondas, nome sujeito a mudanças. E esse foi o primeiro e-mail mandado pro passado. Então é isso. Se a gente apagar ele, a Mayuri até vive, mas a Kiryusu morre. E o Okarin só foi lembrar disso agora. E ele ainda descobre do pior jeito possível que a Mayuri ainda tá morrendo, com ela meio que se sacrificando pra salvar ele, ainda metendo no final. Finalmente a Mayuri foi útil para o Okarin. Depois disso, o Okarin volta no tempo e fica completamente devastado, sem saber o que fazer. Ele tem um papo com a Kiryusu e desabafa tudo com ela, tudo que tá acontecendo agora. Ela fala pra ele salvar a Mayuri sem pensar 2 vezes. Ela obviamente não quer morrer, mas ela ama a Mayuri como irmã. E agora temos a escolha bem cruel. Nem tanto, mas por enquanto na história é. E o Okarin escolhe a Mayuri. A Kiryusu tenta confortar o Okarin enquanto ele tá preocupado se ela vai morrer, dizendo que enquanto ele tá preocupado, ela vai estar de boa viajando de volta pra casa, o que na real nem ela acredita. Mas é o jeito, é mais um dos sacrifícios pra salvar a Mayuri. A Mayuri é muito importante pro Okarin desde que eles eram crianças. Quando eles eram crianças, a avó da Mayuri morreu. Era uma das pessoas mais importantes pra ela. No enterro ela ficou abalada. Quando só estavam os dois no túmulo, a Mayuri levantou a mão, parecia que ser puxada pro céu. Foi aí que o Okarin abraçou
apaixonou ela. Ele não sabia muito bem como motivar ela, então se inspirou em um desenho que eles assistiam. Ele disse que ela não ia pra lugar nenhum, que ela era refém dele. Foi assim que nasceu o grande Ho'okyoma. E como um cientista louco, ele vai contar seus planos maléficos pra sua refém. Pela primeira vez em toda a VN, a Mayuri sabe o que tá acontecendo. E fica extremamente triste, porque a Kiriusu é praticamente uma irmã pra ela. Um adendo pra falar que eu amo a relação da Mayuri com a Kiriusu. E foi muito bem construído, com cenas bem sutis. A Kiriusu já presenciou uma das mortes da Mayuri, ela ficou completamente desesperada, o que mostra o quanto ela se importa com a Mayuri, porque não importava a situação, ela nunca demonstrava emoções mais agitadas. Mas com a Mayuri foi diferente. A Mayuri vai correndo pra estação porque a Kiriusu tá prestes a voltar pra casa, e ela se encontra, ocasionando na minha cena preferida de toda essa visual novel. Na minha opinião, nenhuma outra parte se compara a essa. O tanto que eu me emocionei com essa porra não tá escrito. Foi a primeira e a única vez que eu chorei com essa VN. Ver o Okarin mantendo a máscara de Ho'okyoma para que toda a culpa recaia sobre ele, para assim proteger sua refém dessa culpa. Mas é culpa dele mesmo, porque ele não suportaria perder a Mayuri. Então o que resta pra Mayuri é cumprir a promessa que ela fez pra grande amiga dela: encontrar a felicidade ao lado de quem ela ama. Depois da despedida, o Okarin finalmente apaga o e-mail que causou tudo isso, e o mundo voltou a ser como era antes. E essa volta foi completamente dolorosa pro Okarin. Depois de um tempo, mostra um pouco que o mundo tá pacífico. A Mayuri foi promovida de refém pra namorada. A Kiriusu a esse ponto já morreu há muitos dias atrás. Decisões difíceis que o Okarin teve que tomar pra salvar quem ele ama. E assim finaliza o final da Mayuri. Eu acho que nem preciso falar porque ficou meio óbvio, mas esse é meu final preferido. Mesmo que não tenha um desenvolvimento muito grande, porque final, né? Ainda é top porque já tinha uma base muito boa. E o final deu uma acrescentada maravilhosa. Ver o Okarin tendo tudo que ele mais desejava depois de tanto sofrimento é muito gratificante. Não é o final perfeito que ele desejava, longe disso, mas é um mundo onde ele pode encontrar a felicidade do lado da pessoa que ele ama. Pois bem, já me enrolei muito aqui, agora bora falar do último final, que é da Kiriusu. Pra fazer ele é bastante simples, pelo menos o começo dele. Volta no save onde você escolheu só salvar a Mayuri e vai fundo tentar salvar as duas. A Kiriusu fica puta porque sabe que isso não é possível, mas o Okarin não tá nem aí, ele vai tentar mesmo assim. E meu amigo, ou se ele tenta. Ele volta no tempo várias e várias vezes pra tentar impedir a morte da Mayuri, obviamente falhando em todas essas tentativas, até o momento que a Kiriusu percebe que ele tá fazendo isso. Ela meio que solta um aceita que dói menos, bebê. Nesse momento o Okarin percebe que o motivo dele querer tanto salvar a Kiriusu é porque ele ama ela. Aí eles têm um momento mó romântico entre eles dois que eu não sei se eu gosto muito não, hein. Até esse momento na história só tinha uns ataques de tsundere da Kiriusu do nada, mas eu acho que estou pisando em território perigoso agora, porque até onde eu vi, a fã do anime, que é bastante famoso, gosta bastante desses dois. Eu acho que o anime deve ter melhorado bastante a relação deles. Eu sinceramente não sei porque eu não assisti o anime, mas aqui no jogo a relação deles é bem fraquinha. Pois bem, o Okarin percebe que realmente não tem outro jeito, então ele vai ter que apagar o e-mail. Ele deixa Kiriusu no aeroporto e vai direto pro laboratório fazer isso. Quando ele clica no botão de apagar, a Kiriusu aparece abrindo a porta e mandando seu último eu te amo pro Okarin. Eu acho que essa é a única cena que eu gosto desse casal. E também é muito emocionante pro lado da Kiriusu. Ela sempre metia o papinho de que, enquanto você tá lá com a Mayuri viva, eu estarei de boa viajando de volta pra casa. E aqui nessa cena final, ela meio que aceita que realmente é o fim dela. Mas antes ela queria dizer o último eu te amo pra pessoa que ela ama. E é assim que o final da Kiriusu não acaba. Na real, isso só é uma parte do final dela. Pra pegar o resto do final dela, você vai ter que fazer algo impensável em uma visual novel: jogar. Em Steins Gate tem um sistema de celular. Nele você pode receber mensagens e respondê-las. Você tem algumas opções de resposta. E aí que tá o jeito de você conseguir o resto do final da Kiriusu. No episódio 4, a Kiriusu vai te mandar uma mensagem. Tem várias opções de como você responder ela, mas tem uma específica que você tem que escolher. E dali por diante você tem que dar respostas específicas para as mensagens da Kiriusu. E antes que fique com dúvida, sim, isso é chato pra caralho de se fazer. Eu fiquei praticamente uma madrugada inteira fazendo isso, foi um saco. Mas pelo menos finalmente temos o resto do final da Kiriusu. E ele já começa bombástico, porque a Suzuha volta de um futuro onde tá rolando a Terceira Guerra Mundial. E ela chama ele pra evitar a morte da Kiriusu, porque com isso também vai evitar a Terceira Guerra Mundial. Às vezes eu me impressiono com o quão importante Kiriusu é pro mundo. O Okarin reluta um pouco de ir no começo, porque meio que já foi doloroso o suficiente ter desistido de salvar a Kiriusu, mas ele acaba aceitando. Então ele e a Suzuha voltam lá pro início da história, mais especificamente naquela palestra sobre viagem no tempo. E lá ele descobre tudo, que
quem vai matar ela é o pai dela, que é o cara que tava fazendo a palestra de viagem no tempo. E ele vai fazer isso por pura inveja, porque enquanto ele é um fracassado, a Kiryu-Su é uma gênia de 18 anos. Então o Ocarina encurralado pensa que o único jeito de impedir a morte da Kiryu-Su é matando o culpado. Então o Ocarina vai pra cima dele com uma faca. Mas infelizmente o maldito amor de filho falou mais alto. A Kiryu-Su se joga na frente, fazendo ela mesma tomar a facada. E o Ocarina solta um grito que conecta diretamente com o começo da AVN. O Ocarina do passado vai lá e encontra o corpo. E também se lembra do que a Kiryu-Su falou quando se encontrou pela primeira vez com o Ocarina, que não era a primeira vez que eles se encontravam e que ele tava meio ofegante. Isso porque o Ocarina do futuro viu ela primeiro. Confesso que todo esse plot foi bem esperado na real, mas é bem feitinho, e se é bem feito eu gosto. O Ocarina volta completamente destruído da cabeça, e a Suzuha mete que era tudo parte do plano, e mostra um vídeo do Ocarina daqui 15 anos no futuro, e ele mete um dos discursos mais picas dessa VN, junto com um plano para salvar Kiryu-Su, que é simplesmente enganar o mundo. E é nesse momento que o Ocarina incorpora de vez o grande Ho-Kyoma. Enganar o mundo, o universo, se compara a roubar doce de criança pro grande cientista louco. Me perdoem a crinjada, galera, mas o Ocarina tem uma aura absurda nessa cena. O plano dele é o mais simples possível, fazer um cenário que engane o suficiente que a Kiryu-Su morreu naquele dia. A poça de sangue que estava ao redor do corpo dela, tudo aquilo tem que ser replicado, pra assim enganar o destino. Voltando no tempo novamente com a Suzuha, ele põe o plano em prática. Só que não dá muito certo, porque o negócio que ele usaria pra imitar o sangue da Kiryu-Su não tá funcionando, e ele ainda começa a lutar ferozmente contra o pai dela. E no final ele que acaba levando a facada. O pai dela foge da cena do crime, e a Kiryu-Su vai tentar socorrer o Ocarina, e acaba tomando uma eletrocutada da arma de choque dele. Ela desmaia, então o Ocarina começa seu trabalho, abrindo a ferida que a faca fez nele, fazendo a poça de sangue que vai enganar o destino da Kiryu-Su. Depois de quase morrer abrindo essa ferida, o Ocarina é resgatado pela Suzuha. E enquanto eles estão viajando de volta pro futuro, eles têm uma conversa bastante aconchegante entre tia e sobrinho. Ela diz que tem certeza que o Stan's Gate está esperando eles do outro lado. Stan's Gate é praticamente o mundo ideal para eles. E ela também fala que daqui 7 anos eles vão se reencontrar. O Ocarina volta e fica um bom tempo no hospital. Quando ele sai, ele faz uns broches para cada Lambeman. Com isso, a gente vê que tá todo mundo bem, inclusive a Moeka. Agora ela tá trabalhando com o nosso papai preferido. O Ocarina achou que nunca mais iria reencontrar a Kiryu-Su, até que do nada ele encontra ela na rua e chama ela de Cristina, um apelido que ele deu pra ela no começo da VN, e ela odeia. E o inacreditável acontece, ela reage com ódio a esse apelido. Relembrando que eu disse, pessoas além do Ocarina também conseguem lembrar das outras linhas temporais, e a Cristina só precisa de uns empurrãozinhos na memória dela pra lembrar de tudo. ようこそ我が助手マキセ・クリスいやクリスティーナこれがシュタインズゲートの選択だよ。Eu amei Stan's Gate, foi uma experiência muito boa jogar essa visual novel, mas eu sinto que ela poderia ser uma obra-prima, e eu sinto que ela poderia ter um final grandioso, mas o que já teve também é bastante foda. Todo esse conceito de enganar o mundo eu acho muito foda. E antes que venham comentar assim, eu sei da existência de Stan's Gate Zero, e eu planejo jogar, então provavelmente vai ter vídeo sobre, mas bem futuramente, porque agora eu tô cansado de Stan's Gate. Descansar, né? Que o cara não é de ferro. E também recentemente foi anunciado o reboot de Stan's Gate, que eu honestamente tô ansioso pra caralho. Esse reboot tem a chance de entregar todo o potencial que Stan's Gate tem, mesmo sabendo que eu não vou jogar tão cedo, eu tô muito animado. Então é isso, muitíssimo obrigado por terem assistido até aqui. Se gostou do vídeo, considere deixar o like. Se gostou mais ainda, se inscreve aí, paizão. E comenta aí o que você acha de Stan's Gate. Então, tchau, tchau, até a próxima.